Olá, quarto ano! Hoje em nossa aula nós vamos estudar sobre sinonímia e coesão. Coesão vocês já viram, né? Tem a ver com o sentido, a estrutura de um texto. Essa palavrinha difícil aí, sinonímia, ela também não é um conceito difícil, é algo fácil. Está relacionada a sinônimos. Até aqui nós estudamos, né, em aulas passadas, que vocês podem usar pronomes para substituir nomes, palavras num texto para que ele não fique repetitivo, cansativo de ler. Nós também podemos usar sinônimos, né? Palavras ou expressões equivalentes, semelhantes, para que não tenhamos repetição demais, né, de palavras em um texto. Nós vamos ver isso e vamos aprender melhor com os exercícios. Podem me acompanhar na apostila página 19. Vamos ler esse trecho aí juntos. A maneira como Buzz Aldrin, segundo ser humano a pisar na Lua, descreveu sua superfície e ficou famosa. O astronauta da missão Apollo 11 definiu aquele ambiente como uma magnífica desolação. Mas o solo lunar não é tão estéril e pobre em recursos como sugere a primeira aparência. A crosta pode até ser inóspita e poeirenta, mas é só cavar um pouco para que a história seja outra. É o que sugere um novo estudo publicado na revista Nature. A pesquisa indica que há muito mais água enterrada no manto de nosso satélite natural do que imaginávamos. Logo aqui nós já percebemos que o nosso satélite natural, essa expressão ela foi usada para substituir a palavra lua, usada logo no início desse trecho. Então nós temos uma expressão equivalente, tem o mesmo sentido aqui no contexto do texto, tá? Então vamos lá, entendendo aqui os exercícios. A letra A pergunta o que há de comum entre a notícia que nós acabamos de ler e o poema de Paulo Leminski, que foi aquele poema que nós analisamos em uma outra aula. Esse poema aqui, da água, poema visual. Opa, deixa eu mostrar melhor. O poema visual, que é esse daqui. O que vocês conseguem perceber de comum entre esse trecho do texto que nós lemos, né? Esse textinho aí, e esse poema da água, o poema visual da água. Percebam que tanto o poema quanto a notícia que nós lemos agora falam sobre a mesma coisa, que é a água, falam da água e também da lua. Então essa é a semelhança, tá? Qual é a relação entre a lua e a água em cada um dos textos? Vocês irão perceber que no poema essa relação é o reflexo da lua na água. Então o autor descreve o reflexo da lua na água. Já na notícia, a notícia ela divulga um estudo sobre a existência de água na lua, ok? Na número 2, nós vemos de novo aqui o trecho, o trecho que nós lemos agora há pouco, e existem duas palavras destacadas aí, tá? Superfície e solo lunar. A qual superfície o texto se refere? A superfície de onde? Vocês puderem identificar que ele está falando da superfície da Lua. Isso aí, exatamente. E aí, na letra B, nós temos os significados das palavras, vários significados para a palavra superfície. Aí estão 1, 2, 3, 4 significados diferentes. Mas, qual é o melhor significado que se encaixa em relação ao contexto da notícia? Qual desses significados aí se encaixaria melhor, né, em relação ao contexto, a esse trecho da notícia que nós acabamos de ler? Então vocês vão escolher o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quarto, tá? Leiam cada um para escolherem apenas um, ok? A expressão solo lunar pode ser considerada equivalente à palavra superfície, ou seja, com um significado aí semelhante, né, sinônimo, ou oposta à palavra superfície, ou seja, solo lunar, essa expressão não tem nada a ver, é totalmente contrário à palavra superfície, ok? Então pensem sobre isso daí e marquem a alternativa correta. Feita então a página 20, vocês puderam perceber que o autor, que a expressão na verdade solo lunar, ela é equivalente à palavra superfície. Então, como continuação dessa atividade, a letra D faz o seguinte questionamento: por que o autor do texto ele usou uma expressão equivalente para se referir à superfície da Lua? Exatamente para evitar a repetição da palavra superfície.
Na número 3, né, nós temos o trechinho em que existe a palavra magnífica. Vocês devem reescrever essa frase e substituir a palavra magnífica por um sinônimo. Podem pesquisar no dicionário, tá? Algum significado dessa palavra e que se encaixe exatamente aí no sentido dessa frase. Então, vocês reescreverão usando somente um sinônimo para a palavra magnífica. Logo embaixo nós temos um quadro explicativo que é muito importante, né, de vocês lerem. Vamos lá. Em um texto, o uso de sinônimos para se referir a um termo já dito, além de evitar a repetição, permite a continuidade do tema. Para evitar a repetição, é possível substituir uma palavra por uma expressão equivalente, contribuindo para o autor do texto apresentar mais informações. Observe, na Lua há muito mais água do que se imagina. Pesquisadores realizaram essa descoberta analisando a crosta do único satélite da Terra. A expressão único satélite da Terra refere-se à palavra Lua. Seu uso evita a repetição e também fornece mais informações ao leitor, que fica ciente de que a Lua é um único satélite da Terra. Então, os sinônimos eles vão ser usados, além de evitarem a repetição de palavras, eles vão contribuir para que o leitor conheça novas expressões, tá? Isso é muito importante. Para finalizar, então, a página 21 da apostila, vocês devem reler o trecho que está na página 19 e identificar qual expressão nesse trecho que poderia substituir a palavra lua. Temos aí no trecho, então, a expressão satélite natural. Então, essa é a expressão que pode substituir a palavra lua, satélite natural, ok? Vamos passar agora para o CA, página 10. Primeiro eu quero que vocês percebam a disposição, né, a organização das palavras, como o autor ele formou esse poema visual. Nós percebemos aí que ele forma, né, nessa palavra grande, a palavra lixo, mas a palavra lixo ela é formada pela junção, né, pelas palavras repetidas, que são as palavras luxo. Então isso nós observamos. Um outro destaque que eu queria fazer aqui com vocês é que na palavra luxo, essas palavrinhas repetidas, ele utilizou um tipo de letra mais trabalhado, com mais detalhes, enquanto para a palavra lixo foi utilizada uma letra mais simples, tá bom? Então nós temos aí, ó, o poema é composto por duas palavras diferentes, nós já identificamos que são lixo e luxo, tá? Em sua opinião, qual é a relação entre luxo e lixo? Qual é a relação de sentido? Será que tem alguma coisa a ver? Vamos pensar juntos. Na verdade, se a gente pensar assim na nossa vida diária, o excesso do luxo, né, o luxo excessivo, ele é o que vai gerar o acúmulo de lixo. Então essa é a associação que o autor quis fazer e demonstrar no poema visual. O excesso de luxo, ele gera o acúmulo de lixo. Por esse motivo, ele usou diversas vezes a palavra luxo para formar, então, a palavra lixo. Nós temos a número 15 também, que pergunta, né, se a repetição de palavras ela traz uma sonoridade, uma leitura com sonoridade ou uma leitura com monotonia. A repetição de palavras nesse poema aí, ela vai trazer, sim, sonoridade, né? Harmonia, uma leitura clara, onde nós observamos o som. Ele até quis brincar com essa relação que as palavras lixo e luxo têm, né? Fez esse jogo de sentido e também elas são parecidas na escrita. Então, traz também uma sonoridade para o poema, ok? Qual é a diferença na grafia das palavras luxo e lixo? Na escrita, ou seja, na grafia, na escrita. Vocês vão perceber que a diferença de uma para outra é apenas por causa de uma letra, tá? Vocês já identificaram, tenho certeza. Vamos então à atividade número 18. Por que o eu lírico utilizou palavras tão similares no poema? Aqui vocês vão perceber que as palavras lixo e luxo, elas apresentam sentidos opostos, diferentes. Mas, tanto na pronúncia como na escrita, elas são bem parecidas, tá? Ok? Então, o que o eu lírico, o autor, ele quis trazer? Primeiro, ele quis brincar com essas duas palavras, né? Trazendo duas palavras parecidas na escrita e na pronúncia para o poema. E ele também quis criar um jogo de sentido. Não porque as duas têm o mesmo sentido, porque nós sabemos que elas têm sentidos opostos, mas porque
o sentido de uma leva ao sentido de outro. Como assim? Ou seja, como eu expliquei lá em cima, o excesso do luxo gera o acúmulo de lixo. Então ele quis, especificamente nesse poema, na verdade, ele quis criar um jogo de sentido entre as palavras, ok? Para finalizar, faremos as atividades do CA, página 11. Vamos ler o trecho. Estimativa do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2050 haverá mais plástico que peixe nos oceanos. São 8 milhões de toneladas despejadas nos oceanos por ano, habitat de 230 mil espécies. Prejudicar esse ecossistema é comprometer o nosso próprio bem-estar. A palavra habitat retoma outra palavra no texto. Qual? Ela faz referência a qual outra palavra aí? Nós observamos que é a palavra o que? Oceanos. Isso mesmo, tá? Tem referência a essa palavra. Letra B. Que outra palavra foi usada no lugar de oceanos? Observamos também que foi utilizada a palavra ecossistema, tá? Vocês conseguiram identificar até aí? E aí nós passamos para a última atividade. Complete as frases com palavras ou expressões que se referem àquelas em destaque. Escolha dentre as opções do quadro. Então, vocês têm 4 alternativas para completarem as letras A, B, C e D. Vamos à primeira frase. Até 2050 haverá mais plástico que peixes nos oceanos. Por isso, a compra e o descarte desse, aí nós utilizaríamos uma palavra que tenha o significado equivalente a plástico. Então, poderíamos utilizar aí o significado equivalente no contexto da frase, ok? Por isso, a compra e o descarte desse lixo, né, encaixaria perfeitamente na frase, devem ser feitos de maneira muito consciente. Então, nós já utilizamos a palavra lixo na letra A, então sobraram vida marinha, aquisição e material. Vocês encaixarão essas outras palavras nas frases B, C e D, de acordo com o contexto e com a palavra em destaque. Espero que até aqui vocês tenham entendido tudo. É bem fácil, tá vendo? Parecia difícil essa questão de sinonímia, mas não é. É só lembrarmos aí de sinônimos e palavras com significados semelhantes, ok? Um beijo, espero encontrar vocês em breve.